Olá, eu sou o Dr. Pellegrino, geriatra. Quem cuida de uma pessoa com doença de Alzheimer ou outras demências carrega consigo uma carga emocional, um desgaste psicológico muito grande. Como lidar com tudo isso? Como sofrer menos? Esse é o assunto que nós vamos abordar na terceira aula do módulo 1. Nós vamos falar de autoconhecimento de quem cuida. Conheça-te a ti mesmo e conhecerás o mundo e os deuses. Esta é uma frase atribuída ao filósofo Sócrates e que encerra uma das maiores verdades da humanidade. Nós conhecemos muito pouco de nós mesmos. Quando nós conhecemos um pouco mais de nós mesmos, nós ganhamos facilidade. Quando nós temos dificuldade no nosso autoconhecimento, nós temos dificuldade de lidar conosco, com as outras pessoas e com as coisas difíceis da vida e do mundo. Eu já comparei na primeira aula a doença de Alzheimer ou outras demências como um grande salão escuro e abarrotado de coisas desorganizadas, que você tem que enfrentar, que você tem que conviver com aquele salão escuro e abarrotado de coisas desorganizadas. Para enfrentar essas dificuldades, que é cuidar alguém com demência, você tem que estar bem preparada. Mas o que é estar bem preparada? Vamos comparar aqui a jornada de cuidar uma pessoa com Alzheimer ou outras demências com uma caminhada a pé, por uma estrada longa, distante e desconhecida. Nós não temos como saber o grau de dificuldade, se vamos encontrar comida, se vamos encontrar água para beber, se tem muito sol, como que é esse caminho, se tem muitos espinhos, se tem altas subidas ou despenhadeiros. Nós não temos como conhecer esse caminho. O que nós temos que fazer é nos preparar melhor para enfrentar esta caminhada. Nós não temos como mudar o curso desse caminho. Nós vamos apresentar para vocês quatro graus de dificuldades que as pessoas têm de se conhecer a si mesmo para lidar melhor com as outras pessoas e com o mundo. Primeira dificuldade é lidar com seus medos. Segundo, dificuldade em lidar com seus sentimentos. Terceiro, reconhecer o que é possível do que é impossível. E quarto, reconhecer que você tem limitações e precisa de ajuda. Primeiro, lidar com os medos. Medo não é fraqueza. Medo serve para nos preservar. O medo evita que nós nos atiramos em qualquer abismo. Ele, na medida certa, é para nos proteger, mas quando o medo ele vai além da medida certa, ele passa a ser doentio. Não podemos nos esconder atrás do biombo do medo. Quanto maior esse biombo, quanto maior esta barreira, maiores serão as nossas dificuldades. Como que nós temos que enfrentar o medo? Primeira coisa para enfrentar o medo é conhecimento. Conhecimento é luz na escuridão. Segundo, é reconhecer os seus medos, superar o que é possível e aceitar aquilo que não é possível. Terceira situação para enfrentar os medos, não projetar um medo numa outra pessoa que você cuida. Por exemplo, eu tinha uma paciente que era cuidada pela filha. A filha não suportava dores. Qualquer gemido, qualquer alteração, qualquer agitação da paciente, ela achava que a sua mãe estava sofrendo de dores, entupia a mãe de analgésico, levava ela constantemente no médico e dizia: eu não quero que a minha mãe sofra dores. Ela estava projetando um medo dela na sua mãe. Segundo, a dificuldade que o ser humano tem de lidar com as suas dificuldades internas, que muitas vezes ele tem uma enorme dificuldade em reconhecer, é lidar com os sentimentos. Nós podemos dividir os sentimentos em dois. Os sentimentos positivos,
que é o amor, a ternura, a fraternidade. Esse sentimento é o que move a humanidade, mas muitas vezes, movido por esse sentimento, a pessoa superprotege seu ente querido. Muitas vezes, por gostar tanto, por ter tanto amor ao seu ente querido ou à pessoa que cuida, a cuidadora, ela passa a fazer tarefas que o paciente deveria fazer. Ela começa a conferir àquela pessoa uma superproteção. Outros são os sentimentos negativos, como ódio, como mágoa, como raivas. Isso, por mais negativo que seja, vocês nem imaginam, a quantidade é muito grande. Quantas pessoas que eu vi falando, olha, o meu pai era mulherengo, o meu pai bebia, o meu pai fez a minha mãe sofrer, hoje eu tenho que cuidar dele. Este sentimento de mágoa eu não consigo livrar. Esses sentimentos do ser humano tem dois, são os sentimentos conscientes, que são esses, o sentimento de amor, de fraternidade e mesmo de ódio, de mágoa, esses são sentimentos conscientes. Mas nós também temos sentimentos inconscientes. Eu tive uma paciente que era cuidada pela filha caçula. A filha tinha uma dificuldade muito grande de relacionamento com a mãe quando a mãe adquiriu a doença de Alzheimer. Depois da morte da mãe, ela foi fazer um tratamento, ela procurou ajuda, ela estava bastante debilitada psicologicamente e ela chegou à conclusão. Ela era fruto de uma gravidez indesejada. A mãe, quando ficou grávida dela, não desejava aquela gravidez, ela já tinha uma idade avançada, ela não queria mais aquela gravidez. Então esse é um exemplo de sentimento negativo inconsciente, que nós não temos domínio sobre eles e muitas vezes ele afeta muito as pessoas. Terceiro, é ter sabedoria para reconhecer o que é possível do que é impossível. Na doença de Alzheimer e outras demências, tem muitas coisas impossíveis. Por exemplo, a doença de Alzheimer ou outras demências senis, elas ainda não têm cura. Ela tem um curso crônico e progressivo. Muitas vezes a pessoa fica sofrendo, né? Tentando achar uma situação para que seu ente querido seja curado daquela doença que é incurável, que é impossível. Também existem muitas situações que são impossíveis, que são difíceis de lidar, que você não tem muita coisa o que fazer. Por exemplo, a repetição. É comum uma pessoa com Alzheimer repetir a mesma coisa dezenas, centenas de vezes durante o dia, e isso cansa. Mas muitas vezes isso é impossível de você mudar este curso. Certos sintomas, como uma agitação ao entardecer, por exemplo, fazem parte. A própria evolução da doença, é impossível você deter a evolução da doença. Então você tem que aceitar aquilo que é impossível, aquilo que foge ao seu controle. Você tem que concentrar as suas energias naquilo que é possível, concentrar as suas energias em aprender um pouquinho mais sobre a doença. Você tem que desenvolver estratégias para cuidar melhor, melhorar o seu físico, melhorar o seu psicológico, buscar o seu autoconhecimento, para você se preparar melhor para enfrentar as situações impossíveis. Você tem que, dentro da possibilidade, melhorar você, para aceitar, para lidar com aquilo que é impossível. Distinguir, saber separar o que é o possível do impossível é uma das grandes sabedorias do ser humano. Quarto, reconhecer os seus limites. O ser humano pode muito mais do que ele imagina. Temos uma capacidade de superação muito grande. O que ouvimos de pessoas que cuidaram dos seus entes queridos, nós ouvimos essa frase muitas vezes, abre aspas, eu fiz além do que podia, não imagino aquilo que eu fiz, eu me superei, fecha-se aspas.
Apesar da enorme capacidade de superação, o ser humano tem seus limites. Não reconhecer esses limites é um grande problema, é um erro. Nós temos limites, temos dificuldades. Reconhecer os nossos limites, as nossas dificuldades não é uma fraqueza. Sim, sabedoria é um gesto de grandeza. Não tenha medo de expor os seus limites, as suas dificuldades. Não tenha medo de pedir ajuda. Pedir ajuda é muito diferente de lamentar. Lamentar não leva a nada, não cria canais. O pedido de ajuda tem que ser sincero, tem que ter insistência em pedir ajuda. Perder a paciência não leva a nada. Peça uma vez, peça duas, peça 10, sem perder a paciência, sem perder a ternura. Nesta aula, nós falamos de um assunto que poucos falam quando se ensinam a cuidar de uma pessoa com doença de Alzheimer ou outras demências. Nós falamos de inteligência intrapessoal, que é a mesma coisa que autoconhecimento. Nós conhecemos muito pouco de nós mesmos. Quando nós não nos conhecemos bem, a nossa relação com as outras pessoas, com o mundo e a nossa relação conosco mesmo não é boa. Nós temos que buscar autoconhecimento, nós temos que aprender a conhecer as nossas limitações, os nossos medos, as nossas dificuldades. Esses medos, essas limitações, essas dificuldades, elas podem ser conscientes, quando nós tomamos consciência delas, mas elas podem ser também inconscientes. Muitas vezes, a busca solitária por autoconhecimento, ela é importante, mas ela não resolve tudo. Quantas vezes a pessoa precisa de uma terapia de apoio para ela seguir a sua jornada? Você deve pedir apoio a quem tem experiência, pedir apoio a profissionais, pedir apoio a religiosos, pedir apoio àquelas pessoas que já passaram por uma situação semelhante à sua. Você tem que buscar ajuda. Agora, essa ajuda é na tentativa de você conhecer os seus medos, suas dificuldades, seus limites. Quando a gente reconhece os nossos medos, dificuldades e limites, os nossos horizontes se abrem. Nós temos mais facilidade em aceitar, nós temos mais facilidade em compreender e lidar com uma situação complexa que é a doença de Alzheimer. Eu peço a vocês que assistam a aula pelo menos 2 vezes. Isso é importante, eu tenho insistido. Também vai lá no nosso site, faça a inscrição no curso. Isso é importante para a gente ter uma noção de quantas pessoas estão fazendo o curso. Uma outra coisa importante, se você não é assinante do nosso canal, assina. Você receberá informações de conteúdos que está fora da programação. Então se inscreva, ative o sininho de notificação. Divulgue nosso curso. Tanto faz a gente dar o curso para 100, para 500 pessoas, quanto para 5.000, para 10.000 pessoas. Tem muita gente que precisa de conhecimento, né, para poder cuidar melhor, e esse é o nosso objetivo. É um trabalho voluntário. Nós estamos aqui trazendo um pouquinho da nossa experiência para as pessoas que querem cuidar dos seus entes queridos com doença de Alzheimer, ou pessoas que querem aprender um pouquinho mais para trabalhar, para cuidar de idosos portadores de doença de Alzheimer. Muito obrigado.